Prepare-se para mergulhar em uma história de coragem inabalável e sobrevivência em meio ao caos. Neste emocionante resumo, vamos acompanhar a épica batalha de 13 horas, onde soldados heróicos enfrentaram militantes implacáveis para defender uma embaixada sob ataque. Com ação intensa, reviravoltas dramáticas e momentos de tirar o fôlego, este vídeo irá prender sua atenção desde o primeiro segundo. Não pisque, porque cada momento conta nesta incrível jornada de bravura e sacrifício. Seja bem-vindo ao canal dos Filmes Tecnológicos. Tudo beleza? Antes de começar a história, já deixa o like porque essa trama vai te surpreender. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para dar aquela força. Valeu! O filme começa no rescaldo da queda de Gaddafi, quando militantes locais saqueiam seu vasto arsenal. Isso leva a guerras de território entre militantes locais, resultando em Benghazi se tornando um dos lugares mais perigosos da Terra. Após esses eventos, todas as embaixadas internacionais fecham, exceto um posto diplomático dos Estados Unidos e uma base da CIA nas proximidades de Benghazi, que ficam sob a proteção do GRS. Após esses eventos, o membro do GRS, Jack Silva, viaja para Benghazi, onde é recebido por Tyrone Ron Woods, o comandante da equipe do GRS no aeroporto. Após os amigos se cumprimentarem, eles se dirigem à base. No caminho, testemunham um tiroteio e, antes que percebam, estão cercados por militantes locais. Ron chama a base para pedir ajuda a seus homens, mas o chefe da CIA, Bob, diz que os homens de Ron não têm permissão para sair da base. Os militantes tentam forçá-los a abrir os carros para inspeção, mas Ron os ameaça com ataques de drones se os militantes os prejudicarem. Isso força os militantes a deixá-los ir. Mais tarde, Ron e Jack chegam à base da CIA. Ron imediatamente confronta o chefe por não enviar seus homens. O chefe o repreende e diz que não quer que o GRS cause incidentes internacionais enquanto os locais se resolvem. Eles são ajuda contratada, não a CIA. Após ser dispensado, Jack conhece o restante da equipe: Gist, Tonto, Tig e Boom, seus novos irmãos de armas. Ele também inspeciona a área e é informado para sempre carregar uma arma. Depois, ele é levado ao seu quarto, onde reflete sobre a desaprovação de Beck em relação a esta missão. Algum tempo depois, Jack se encontra com o chefe, que informa que é o governo que quer o GRS lá e não ele. Ele insiste que não quer que eles causem mal-entendidos com os locais e quer que o GRS fique fora do caminho de sua brilhante equipe da CIA. Mais tarde naquele dia, Ron informa seus homens sobre uma reunião pública entre os oficiais de caso Weyer e Gillian e um executivo de uma companhia petrolífera líbia, que Gillian vem desenvolvendo há meses. Jack deve se passar pelo marido de Gillian, uma perspectiva perturbadora, pois Gillian não é amigável. O GRS monitora a reunião e, apesar de ela começar sem incidentes, rapidamente percebe que estão sendo observados. Ron é forçado a interromper a reunião para sair dali. Quando Jack recebe o alerta, imediatamente arrasta Gillian e Weyer de volta ao carro. Os agentes da CIA ficam muito irritados, mas isso passa quando percebem que estão sendo seguidos. Após uma perseguição de carro, Ron faz a perseguidora perder o controle e colidir com uma empilhadeira próxima antes de escapar. Algum tempo depois, Jack encerra uma chamada com a culpada Beck e as crianças antes de se juntar a uma chamada de reunião com Glenn Doy, o comandante do GRS em Trípoli. Glenn informa o GRS que o embaixador dos Estados Unidos na Líbia, Christopher Stevens, se juntará a eles em Benghazi na segunda-feira, no complexo da missão especial, com uma pequena equipe de segurança. Eles protegerão o embaixador assim que ele chegar. Após essa breve, os homens se dirigem ao posto de comando especial, onde encontram alguns militantes locais chamados 17 de fevereiro. Após passá-los, encontram Scott Wickland e Dave Abin, agentes da DSS, protegendo o complexo. Após inspecionar o complexo, os homens do GRS ficam desapontados ao descobrir que a DSS está mal equipada e o complexo é altamente vulnerável. Se algum grande elemento atacar o posto, ele está condenado. No entanto, Ron informa AOS agentes da DSS que eles estarão a 1 quilômetro de distância na base da CIA, e se algo
acontecer, basta chamar por ajuda e eles virão rapidamente. Na segunda-feira, o GRS, juntamente com o tradutor local Amal, encontra-se com militantes locais irritáveis, que acalmam com o ambo, um sinal de paz, antes de comprar armas deles para rastrear o caminhão e encontrar o fornecedor. Mais tarde, o embaixador Stevens conhece a equipe e os informa que é importante promover a paz com os líbios em nome da democracia. Enquanto a maior parte da equipe está atenta, Tonto adormece. O chefe o confronta depois e o avisa que esta é sua última chance de agir como um profissional ou será enviado para casa. Mais tarde, o GRS escolta o embaixador Stevens a uma reunião com o prefeito de Benghazi, mas ficam chocados quando jornalistas não autorizados aparecem para cobrir o evento. No entanto, enquanto o embaixador fala, o evento ocorre sem incidentes. Mais tarde naquele dia, o GRS avisa a OAS agentes da DSS que tiveram sorte. Após esclarecer isso, a DSS apresenta o GRS a Sean Smith, um especialista em vigilância, instalando o equipamento no local. Após isso, o GRS retorna à base. No dia seguinte, a base continua rotineiramente enquanto observam o 11º aniversário dos ataques de 11 de setembro. O embaixador preocupa-se com os riscos de segurança ao redor do local ao notar líbios locais inspecionando o posto. Enquanto isso, os membros do GRS se comunicam com suas famílias em casa. Nesse momento, Jack descobre que Becky está grávida. Isso prova ser o único evento notável do dia, pois a tarde passa sem incidentes. No entanto, à medida que o sol se põe, militantes locais começam a se reunir antes de atacar o posto ao anoitecer com rifles e morteiro. Eles pegam o embaixador e sua DSS de surpresa ao invadir o prédio e atirar em todos à vista. Após o ataque esmagador, Wickland retira-se com o embaixador e Smith para uma sala segura. Enquanto isso, o GRS percebe os eventos angustiantes da base da CIA e se prepara para ajudar o embaixador. No entanto, o chefe insiste que o 17 de fevereiro deve ir em vez deles, pois não tem jurisdição na área e o GRS é um recurso de última instância. Glenn, ciente da situação, chama um avião para Benghazi. Neste momento, os militantes se aproximam ameaçadoramente da sala segura. Na base, Tonto recruta Amal para ajudar a traduzir quando fala com o 17 de fevereiro. O chefe insiste que Ron se mantenha à distância. Os militantes colocam fogo no posto com Wickland, Stevens e Smith ainda na sala segura. Após testemunhar o incêndio e receber pedidos de ajuda, o chefe cede relutantemente e o GRS corre para o posto. No entanto, no caminho, são interceptados por um bloqueio de estrada militante e antes que Amal possa se comunicar com eles, outro grupo militante rival chega, provocando um tiroteio. Enquanto isso, de volta à base, Gist chega com Gillian e instrui o chefe a trancar o prédio antes de correr para o posto. Ao mesmo tempo, Ron e os outros se aproximam do posto e enfrentam os militantes do 17 de fevereiro, enquanto ficam chocados com o quão normal isso é para os locais. Eles enfrentam vários militantes antes de finalmente chegar ao posto, onde encontram Wickland, que conseguiu escapar sem Stevens ou Smith, forçando o GRS a procurar Stevens e Smith em um prédio em chamas. No entanto, eles só conseguem encontrar Smith, que está morto. Mais tarde, enquanto o GRS reúne os agentes sobreviventes da DSS, Amal lhes diz que os militantes planejam reunir-se para outro ataque. O GRS reúne o que pode antes de se preparar para escapar. Antes de poderem escapar, enfrentam outra onda. O GRS carrega os agentes restantes da DSS em um carro para a fuga. Jack tenta instruir Wickland a virar à esquerda ao chegar à estrada para retornar à base, mas Wickland parece desorientado demais para entender. No entanto, ele dirige, deixando o GRS escapar. No entanto, ele vira à direita e dirige direto para os militantes. Quando se recusam a serem sequestrados pelos militantes, eles dão a volta e tentam escapar sob intenso tiroteio, que só conseguem resistir graças ao carro blindado. Conseguem chegar à base pouco antes do GRS. Uma vez lá, o chefe exige correr para o aeroporto após saber que o embaixador está desaparecido, mas Ron diz que é muito perigoso. Ele exige que o chefe peça ajuda, mas o chefe diz que a ajuda está fora de alcance e que devem evacuar. Ron o ignora e declara que está no comando agora. Após isso, o atordoado chefe informa sua equipe da CIA sobre um plano de evacuação. Enquanto isso, Glenn chega a Benghazi e se dirige à base. Na base, enquanto os homens da
CIA destroem registros e se preparam para a evacuação, o GRS se prepara para outro ataque, pois os militantes sabem onde estão escondidos. Após um tempo, um local os avisa para apagarem as luzes, pois isso indicará AOS militantes que estão lá. Pouco depois, percebem que estão cercados por militantes que se aproximam, então se preparam para o ataque. Quando os militantes se aproximam o suficiente para atacar, jogam granadas no complexo, iniciando uma batalha de armas. Eles enfrentam os militantes sem sofrer baixas, uma pequena vitória. Mais tarde naquela noite, Glenn finalmente chega a Benghazi, mas é atrasado por generais que discutem sobre a taxa para levá-los à base. Na base, enquanto o GRS e a DSS guardam o local e enfrentam militantes, os agentes da CIA continuam pedindo ajuda. Ron o entende e permite que se junte a eles. Mais tarde, Amal e Gillian negociam com os generais para levar Glenn à base. Ron descobre que Glenn está em Benghazi, mas não consegue encontrar o caminho, pois não conhece o território. Ele tenta obter assistência das autoridades locais, mas elas não cooperam. Enquanto isso, Gillian encontra Gist no telhado e traz comida. Ela pergunta se conseguiram ajuda dos Estados Unidos, mas ele diz que não sabe e a aconselha a contatar seu pessoal só para garantir. Em outro lugar, Tonto tenta convencer Amal a sair para sua segurança, mas Amal acredita que ainda está na luta. Jack revela que Glenn pode ir a Stevens antes deles, se ele ainda estiver vivo. Percebem que outra onda de militantes está se aproximando do prédio. Poucos minutos depois, os militantes lançam seu ataque. Após um tempo, o ataque cessa e o GRS espera por outra onda. Jack revela que está preocupado com o que sua família sentirá se ele morrer lá, em uma guerra que ele não entende. Ele se pergunta por que não fica em casa e se preocupa com outro homem criando seus filhos. Ron se identifica e diz a Jack que também se preocupa com outra pessoa criando seu filho. Logo, são interrompidos por notícias de que Glenn e a frota estão a caminho. Também descobrem que Stevens foi confirmado morto no hospital. Após saber disso, os homens se preparam para a próxima onda, enquanto aceitam o fato de que podem não sobreviver a esse próximo ataque. Algum tempo depois, Glenn chega com seus homens e alguns soldados líbios, elevando o moral do grupo. No entanto, não há alívio ainda, pois há muitas pessoas para evacuar ao mesmo tempo. Glenn pede que defendam a base enquanto conseguem mais veículos. No entanto, assim que Glenn sai, a base é atacada com morteiros e artilharia pesada. Um dos morteiros cai e fere Gist antes que outro caia e mate Ron, enquanto ele tenta ajudar Gist, cujo braço está severamente desfigurado. Abin também está gravemente ferido com uma perna quebrada. Enquanto Tig reza sobre o corpo de Ron, Jack lamenta nas proximidades. Gist retorna à base e recebe ajuda médica, seguido por Abin, cuja perna está quebrada. Enquanto os homens se recuperam do ataque, ficam horrorizados ao ver outra grande tropa de líbios se aproximando da base. Eles se preparam para o confronto final, com Tonto jurando lutar até o fim. Tonto observa enquanto os líbios exibem o ambo e percebe que são aliados. Ele desaba de alívio esmagador. Pouco depois, o GRS, DSS e CIA evacuam o local. Um chefe desanimado tenta ficar, mas Jack o força a sair, pois sua permanência significaria que mais homens teriam que vir salvá-lo novamente. Ele concorda e eles evacuam o prédio. Tonto fecha os portões e convida Amal a sair com ele, mas Amal recusa e se desculpa pelos eventos embaraçosos causados por seus compatriotas. Quando os americanos partem, os líbios entram e recuperam seus mortos. Nas cenas finais, os evacuados chegam ao aeroporto, onde embarcam em aviões de resgate. Gillian e o chefe agradecem a Jack e ao GRS pelo serviço. Perto dali, Tonto dá aos combatentes da liberdade do 17 de fevereiro as chaves dos carros e eles correm alegremente com os veículos. O GRS restante especula que o ataque não foi um mero incidente e pode ter sido planejado semanas antes, mas são gratos por terem uns AOS outros para confiar durante o ataque e por poderem voltar para casa. Antes de deixar a Líbia, Jack conta a Beck sobre o evento, revelando que perderam Ron e que essa será sua última missão. Ele olha para o corpo do amigo uma última vez antes de deixar a Líbia. É revelado que, após esse incidente, a Líbia caiu sob condenação internacional e que, após essa missão, a maioria dos homens se aposentou do serviço. E assim, o filme termina. Você sabia que este impressionante relato de heroísmo é baseado em eventos reais?
A Batalha de Benghazi, retratada no filme 13 Horas, Os Soldados Secretos de Benghazi, ocorreu em 11 de setembro de 2012, coincidindo tragicamente com o aniversário dos ataques de 11 de setembro. O GRS, um grupo de ex-militares e contratados da CIA, enfrentou um número esmagador de militantes para proteger o embaixador dos Estados Unidos, Christopher Stevens, e o pessoal da CIA. Apesar das adversidades extremas e da falta de apoio imediato, esses homens mostraram uma coragem extraordinária, destacando-se como verdadeiros heróis modernos. A dramatização desses eventos no filme foi meticulosamente pesquisada para garantir a precisão e honrar a bravura dos envolvidos. No final das contas, 13 Horas, Os Soldados Secretos de Benghazi, nos ensina que, quando tudo parece perdido e a esperança é escassa, a verdadeira coragem e lealdade emergem dos lugares mais inesperados, provando que heróis de verdade não precisam de capas, apenas um coração disposto a lutar pelo que é certo. Chegamos ao final do recap. Se gostou, deixe seu gostei e inscreva-se no canal. Comente qual recap você gostaria de ver. Obrigado, até a próxima.